e eu sou a partir de hoje. A gente vai ver a classificação dos prismas. Os prismas podem ser classificados como reto ou oblíquo, né? É, o prisma vai depender muito da base. Então, quando a base é triangular, o prisma é chamado de prisma triangular, né? Então, prisma triangular, como vocês percebem na figura, ele vai ter uma base que é triangular e vai formar lateralmente três retângulos, né? Três retângulos aí. É, a planificação do prisma triangular, eu peguei um prisma triangular aí qualquer e planifiquei ele. Então, quando sai a planificação, observa que tem três retângulos, né? E dois triângulos, ok? Não necessariamente são iguais os retângulos, tá? Com isso, se eu pegar também e fazer a mesma coisa para um prisma quadrangular, observa que todos os lados são diferentes, né? Então, com isso, vai gerar um prisma quadrangular, porque depende da base, que é um quadrilátero no caso, tá? Então aqui, ó, quando eu faço a planificação do prisma, eu obtenho essa planificação aí, ó. Agora eu já tenho quatro retângulos, né? Que significa da área lateral e as duas bases, ok? O nome do prisma depende muito da base, então prisma triangular, a base é um triângulo, prisma quadrangular, a base é um quadrilátero, prisma pentagonal, a base é um pentágono e assim vai a vida, ok? As áreas da base é, é definida pelo prisma que eu define a base. Se for um triângulo, calcular do triângulo. Se for um quadrilátero, calcular do quadrilátero. E assim vai a vida. A área lateral de um prisma é definida como a soma das áreas das faces, né? A soma das áreas de suas faces laterais. Claro, são retângulos, né? No caso do prisma reto, suas faces laterais são retângulos, ó. Ok? No caso, a área lateral vai ser quem? Vai ser o perímetro da base vezes a altura, tá ok? Onde o H significa a altura do prisma. E a área total? A área total de um prisma é a soma das áreas laterais com as áreas das duas bases. Então aqui surgiu uma formuleta aqui que a área total vai ser duas vezes a área da base mais a área lateral. E o volume? O volume é área da base vezes altura, ok? Vamos particularizar. Se tivermos o prisma reto retângulo, aí aqui a gente pode particularizar, calcular a diagonal da face, no caso, e a diagonal do paralelepípedo mesmo, no caso, o prisma reto retângulo, tá? Que também pode ser denotado por prisma ou paralelepípedo, no caso, ok? A diagonal D pequena, ela pode ser calculada através disso aqui, ó. Então a diagonal pequena vai ser quem? A aresta da base elevado ao quadrado, desculpa, mais a aresta elevado ao quadrado. Então aqui a gente vai pegar, fazer o teorema de Pitágoras aqui no triângulo da base, ok? Usando o mesmo raciocínio, a gente vai também usar a diagonal, calcular a diagonal principal, né? Que é o desão. Através do mesmo desenho, então surge essa fórmula aqui que d ao quadrado, desão ao quadrado, desculpa, é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, que não deixa de ser o teorema de Pitágoras para o triângulo, para esse triângulo aqui, ó, o triângulo BCH, ok? Para a área total do prisma reto, a área total vai ser duas vezes a área AB mais AC mais BC. E o volume? O volume continua valendo a área da base vezes a altura, só que a base aqui é um retângulo de lado AB, então A vezes B, vezes a altura que é C. Então o volume é AB vezes C. Se particularizarmos cada vez mais e fizermos o cubo, aí temos todas as faces são quadradas, né? Então aqui a área total vai ser 6 faces quadradas. Eu sei que a área de quadrado é
é o lado elevado ao quadrado, no caso é a aresta ao quadrado, e o volume é ABC. Como A é igual a B, como é igual a C, então fica A vezes A, ou seja, o volume é A elevado ao cubo, ou seja, a aresta elevada ao cubo. Para a pirâmide, a gente tem a pirâmide oblíqua e a pirâmide reta, né? O que é que vai acontecer? A pirâmide regular é a pirâmide cuja base é um polígono regular e a projeção ortogonal do vértice sobre o plano da base é o centro da base. Então aqui essa é a diferença, ó. Então por isso que essa da direita é reta, porque a projeção do vértice cai certinho sobre o centro da base. Nesse caso da esquerda não, ó, ela caiu um pouco mais para a direita, então não é o centro, né? Não é o desculpa, o centro da base. Então é o seguinte. E mais uma coisa, numa pirâmide regular, as arestas laterais são congruentes e as faces laterais são triângulos isósceles congruentes. O que acontece? Dos elementos da pirâmide, temos o apótema. O que é o apótema? O apótema ela é altura relativa a de uma face. Então, olha lá, essa distância de V até M, ele é chamado de apótema, tá? Essa distância do M até o O é chamada de apótema da base. O apótema da base é a distância do ponto médio de um dos lados da base até o centro da base, ok? Então esse aqui é o apótema da base, que eu vou representar por AB. A altura vai ser a distância de V até O, né? Então a distância é perpendicular aí, né? Então o V se projeta, cai certinho sobre o centro da base. Então VO. Desculpa. Aqui temos uma relação que é o teorema de Pitágoras, ó. Então no triângulo VOM, o VM, que é o AP, que é o apótema da pirâmide, é igual VM ao quadrado, desculpa, é igual a quem? A OM ao quadrado mais VO ao quadrado. Teorema de Pitágoras, que resolvendo em símbolos é isso aqui, ó. A apótema da pirâmide elevado ao quadrado mais a apótema da base elevado ao quadrado mais o H elevado ao quadrado. É parecidíssimo o nome da pirâmide com o nome do prisma, né? Então, se a pirâmide é triangular, é porque a base é um triângulo e assim vai a vida, né? Aqui tem um pouquinho mais de diferença, que é a área da base de uma pirâmide é definida pela área do seu polígono que eu defino. É parecido com do prisma. A área lateral de uma pirâmide é definida como a soma das áreas das faces laterais. No caso da pirâmide reta, suas faces laterais são triângulos isósceles. E que seu apótema coincide com a altura relativa à base de cada face. Então aqui no desenho, por exemplo, ó, então se eu tenho esse triângulo A, B e V, então o apótema VM, né, ele vai acabar sendo a altura relativa desse triângulo de base B a B, né, onde a base vai ser AB, ok? Então aí a gente vai calcular o que? Tem a relação, né? Vamos calcular aqui, ó. Então meio, que é meio vezes o perímetro da base, vezes a apótema da base. A área total AT de uma pirâmide é a soma das áreas laterais com a área da base. Então a área total é a área da base mais a área lateral. E o volume? O volume é parecidíssimo com o de um prisma, só que você pega a área da base vezes a altura e você pega esse resultado e divide por 3, tá? Que eu destaquei aqui 1/3, né? Então é 1/3 da área da base vezes a altura, ok?